números mostram que em 2021 subiu para 20 milhões de pessoas nas metrópoles brasileiras que estão na linha da pobreza. É um estudo importante, um boletim produzido em parceria pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social da América Latina, usam dados da PNAD contínua com o recorte anual. Essa versão da PNAD, divulgada pelo IBGE, vai além do mercado de trabalho e também contempla outras fontes de renda, incluindo programas sociais. Nós vamos conversar com o Marcelo Ribeiro, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quando a gente fala que esses números envolvem metrópoles, uma coisa é ser pobre em São Paulo, outra coisa é ser pobre em outra, ou estar nesse nível de pobreza em outras metrópoles, talvez com menos estrutura. Quando essa análise é feita, há essa diferenciação de que maneira esse estar nessa linha de pobreza impacta no dia a dia das pessoas, e aí eu digo morar, ter atendimento de saúde, comer, tem essa diferenciação? Evidentemente, na prática tem essa diferença, né? As condições de vida de cada região metropolitana, elas são muito diferentes, né? E isso tem muito a ver também exatamente com as diferenças de estrutura econômica, né, existentes em cada uma das regiões metropolitanas. Mas para esse estudo que nós realizamos, nós utilizamos uma definição de linha de pobreza que é utilizada pelo Banco Mundial para países de renda média alta, como é o caso do Brasil. E neste caso, nós usamos o mesmo parâmetro para as diferentes regiões metropolitanas existentes aqui no nosso país, existente no Brasil. E vocês perceberam gaps muito grandes entre essas, em termos comparativos? Eu digo não só especificamente o aspecto geral, que é um número que diferencia esta ou aquela população de estar na linha de pobreza ou não, mas de atendimento, no que é mais caro para o que essas pessoas especificamente em cada metrópole sofrem mais? Então, o que nós podemos observar é que, como essa é uma linha de pobreza, que ela se baseia nas condições básicas de sobrevivência, né, que é necessário para garantir a sobrevivência, então isso decorre de um estabelecimento de um nível de renda, né, que as pessoas precisam ter. Nesse sentido, temos diferenças muito grandes entre as diversas regiões metropolitanas, né? As regiões metropolitanas, especialmente do Norte e Nordeste, são aquelas que têm maior proporção de pessoas vivendo em situação de pobreza, portanto, sem garantir essas condições básicas de sobrevivência mensalmente, com patamares de pobreza sempre acima de 30%. Né? No caso de Manaus, que está na região norte, está quase 42%. No caso da Grande São Luís também ultrapassa 40%. Mas, por outro lado, apesar de termos proporções de pobreza inferiores nas metrópoles mais do centro-sul do país, né, especialmente, o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são metrópoles muito populosas, mesmo tendo uma proporção menor em termos relativos, né, da situação de pobreza, em número absoluto é um número muito grande. O caso de São Paulo, por exemplo, que tem pouco mais de 17% da sua população vivendo na situação de pobreza, isso expressa em quase 4 milhões de pessoas. Né? Então, grande parte da situação de pobreza das metrópoles brasileiras está concentrada nessas grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, apesar das diferenças em termos de proporcionais do nível de pobreza, quando se trata em termos absolutos, a gente consegue perceber que mesmo nas metrópoles que têm uma estrutura econômica muito mais pujante, né, muito mais robusta, né, tem também aí uma grande concentração de pessoas vivendo em situação de pobreza. A saída do auxílio emergencial da vida de uma parte significativa das famílias e a inflação, somados, foram os grandes vilões desse volume todo que chegou aos quase 20 milhões?
Exatamente. Então, em 2021, essa situação se agravou principalmente pelo fato de que o primeiro trimestre de 2021, nos meses de janeiro, fevereiro e março, foi interrompido a transferência do auxílio emergencial, que só durou até dezembro de 2020. Foi retomado novamente a partir de abril de 2021, mas no valor inferior ao que tinha inicialmente sido estabelecido em 2020, que antes era de R$ 600. Quando volta em abril, volta no valor de R$ 400. Então, essa situação agravou, né, a condição de pobreza de boa parte da população das metrópoles brasileiras e que foi aprofundado ainda mais pelo fato de que os preços aumentaram, né, e os preços daqueles bens e serviços que são consumidos pela população mais pobre, como é o caso da alimentação, do transporte, né? E isso, ou seja, o efeito inflacionário somado a essa intercorrência do auxílio emergencial contribuiu para o agravamento da situação de pobreza no mercado de trabalho que ainda não conseguiu recuperar sua condição anterior à pandemia. Você quando fala, Marcelo, a respeito da parte de alimentos, que tem uma inflação descomunal e não tem perspectiva de que especificamente de alimentos tenha uma mudança representativa por enquanto, o que mudou, que o estudo mostrou, mudou na vida das pessoas de gastos com alimentação? É possível perceber o decréscimo de quanto está sendo dispensado para ir no mercado ou ir na venda na vila, dependendo de cada região, da realidade de cada região, do quanto as pessoas passaram a gastar menos com alimentação? Porque simplesmente o valor do alimento está muito maior do que a possibilidade dela? Não, com esses dados que nós utilizamos, não dá para fazer uma análise sistemática a este respeito, né? O que a gente pode é inferir, né, a partir do cruzamento dessa situação de redução do nível de rendimento, que é uma das expressões que tem ocorrido no Brasil como um todo e nas metrópoles em particular, com o aumento inflacionário, especialmente quando se faz a decomposição da taxa de inflação a partir dos grupos de bens e serviços, né? Então, como se vê que o aumento dos produtos de alimentação, de transporte, eles se agravaram muito e são os bens e serviços utilizados pela população de modo geral, mas especialmente pelas que elas têm menor renda. Isso significa que houve um agravamento das condições de vida dessa população, inclusive pelo fato de que o aumento dos preços, de modo geral, ele se traduz numa perda de poder de compra, né, da população. Então, aquela população que vive com um valor inferior a R$ 465, que esse era o limite, a linha da pobreza que nós atualizamos a partir desta referência do Banco Mundial, significa que as pessoas estão com menos condições, né, de poder adquirir esses produtos e serviços que são necessários, né, para que elas possam sobreviver de forma digna, com qualidade. Marcelo, quando a gente tem um evento pandemia, o evento inflação e todos que são decorrentes a partir daí, só que para quem produz o boletim, já havia essa sinalização. É importante a gente frisar isso com bastante cuidado. As dificuldades para combater a pobreza já aconteciam já desde a passagem de 2014 para 2015, né? Exatamente. Isso é um dado altamente relevante porque, apesar da situação da pandemia ela agravar este problema, nós estamos vivenciando essa situação desde 2015. Essa é uma série histórica que começa em 2012 e os dados de 2012, 13 e 14 mostram uma redução da pobreza e uma redução do nível de desigualdade. A partir de 2015, que é um ano em que a gente experimenta uma grande crise econômica, 2015-16, esse processo ele passa a se reverter, né? Essas taxas passam a aumentar, tanto de pobreza quanto de desigualdade no país, e ela aumenta até 2019. Quando vem a pandemia, esse quadro ele vai ser agravado, né? O que vai expressar aí no ano de 2021. O ano de 2020 ele é fora da curva exatamente porque foi o ano de mais intensidade da pandemia
principalmente porque ainda não havia vacinação, grande parte das pessoas, né, estando na situação de isolamento social. Foi um ano em que foi necessário estabelecer o auxílio emergencial e no início ele foi no valor de R$600. Naquela situação, isso contribuiu para uma redução da taxa de pobreza. Tá? Então, a pandemia agravou a problemática social que já estava existindo, foi amenizado com o auxílio emergencial, mas na medida em que, a partir de 2021, isso ficou de forma intercorrente a sua aplicação do auxílio emergencial, isso reforçou e contribuiu mais ainda para que aquela trajetória de crescimento da pobreza e da desigualdade voltasse a se expressar em 2021, numa intensidade ainda muito maior do que a gente estava verificando. Portanto, as taxas de pobreza e desigualdade de 2021 são taxas que não foram registradas em outros momentos nessa série histórica. Nós estamos conversando com o Marcelo Ribeiro, que é professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, Marcelo, voltando a falar de São Paulo mais especificamente, acho importante a gente reforçar a questão aqui da cidade e do estado de São Paulo. De 2014, e da região metropolitana, que é a parte focada, de 2014 para 2021, período com registro de turbulência econômica, começo de um governo que cairia depois e toda a turbulência gerada a partir de então, e aí depois um novo governo, pandemia e tudo mais, o número local de pobres, São Paulo, quase dobrou, passando de cerca de 2 milhões para 3 milhões, quase 4, 3 milhões e 900 mil. A taxa de pobreza na região metropolitana pulou de 9,5% para 17,8% no mesmo intervalo. Já o grupo, esse dado importante também, de pobreza extrema em São Paulo, saltou de 381 mil pessoas em 2014 para 1 milhão e 30 mil pessoas em 2021. Um aumento muito significativo e que, com esse tipo de curva, vocês não tinham percebido ainda durante esse tempo de pesquisa desde 2012, né Marcelo? Não, de fato foi um crescimento muito abrupto, né? Ele foi se dando, né, ao longo desse período, ano a ano, desde 2015, o número de pobres em São Paulo foi crescendo, mas de fato, quando se compara 2020 com 2021, o crescimento ele foi muito grande, né? Se deu de forma muito elevada. Então, é algo que já estava se manifestando, portanto, desde 2015, mas que se agravou aí no ano de 2021. Vale ressaltar, para a gente poder ter a dimensão deste problema, né? Assim, nós estamos falando da principal metrópole do país, né? A metrópole que tem a melhor estrutura econômica, né, existente no país. Isso significa que ela tem, portanto, a melhor estrutura de empregos e de remunerações, né? Ela tem quase 4 milhões, né, nessa metrópole, quase 4 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. A quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza na região metropolitana de São Paulo corresponde ao tamanho de uma metrópole como a região metropolitana de Curitiba ou a região metropolitana de Recife, né? Seria toda a região metropolitana de Curitiba dentro de São Paulo vivendo uma situação de pobreza. Este é o tamanho do drama social expresso na principal metrópole que a gente tem hoje no país. Marcelo, só para a gente encerrar, assunto importante, porque amanhã vai entrar uma grana nova para uma quantidade importante de famílias, que é este upgrade que foi dado aí no auxílio emergencial. Com a chegada desses R$600, R$200 a mais para muita gente. Quando que se percebe, pela experiência de vocês, uma mudança na rotina das pessoas a partir desse primeiro pagamento e em que momento a própria pesquisa vai começar a perceber algum tipo de mudança significativa no conjunto da população que foi apresentada e mostrada nessa última pesquisa? Na verdade, assim, esse auxílio emergencial que vai ser transferido agora, a partir de agosto, ele vai ser captado nas pesquisas que estão acontecendo agora e só no final do ano que a gente vai ter a disponibilização dos dados captados nesse momento para a gente poder fazer análise do que significou esse processo. Mas há de supor que essa transferência de R$600, ela vai ter um impacto importante para as pessoas de mais baixa renda, né, na medida em que isso vai contribuir, né, para
o aumento da renda domiciliar e, portanto, para o aumento do acesso aos bens e serviços que são necessários para que as pessoas possam sobreviver. E, evidentemente, isso vai ter algum impacto em termos de redução da pobreza ou da extrema pobreza. Mas não é suficiente para mudar a estrutura de pobreza existente no nosso país. Esse valor de R$600, ele já tem uma perda de poder de compra em relação aos R$600 que foi pago em 2020. Se nós compararmos esses R$600 de hoje com há 2 anos atrás, ele vale menos de R$500, em termos reais, essa comparação, devido ao efeito inflacionário. Mas, de algum modo, vai servir para amenizar as condições de vida muito precárias de grande parte da nossa população. Nós estamos falando, no caso das regiões metropolitanas, de praticamente 1/4 da população vivendo nessa condição. Então, deve amenizar, mas isso só vai ser capturado nas pesquisas que serão divulgadas mais para o final do ano. Pesquisas que a gente está falando, é evidente que a gente fala de pesquisa hoje, né, Marcelo? Não, todo mundo já fala pesquisa eleitoral. Não, essa é uma pesquisa que trata desse tema, que está sendo feito um trabalho, mas só no fim do ano é que a gente vai ter algo para apresentar. Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Marcelo, um grande abraço, muito obrigado, até uma próxima. Um abraço, Ronald, e até uma próxima. Valeu. Boa tarde.